Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já é um inscrito, muitíssimo obrigado. Se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Se inscreva no nosso canal, precisamos muito da sua ajuda, não é? Então, faça aí a sua inscrição e nos ajude na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pessoal, o nosso vídeo de hoje é um vídeo assim... é um assunto que as pessoas geralmente não gostam muito de ouvir, de falar, né? Alguns evitam o tema de hoje, mas ele é necessário. Devemos saber a respeito dos juízos, devemos saber a respeito dos julgamentos. A palavra de Deus nos revela 5 juízos, 5 julgamentos. Eu vou citar aqui os 5, dando uma base bíblica para cada um deles. Tem mais, mas como eu quero que o vídeo fique assim dinâmico, porque no final nós vamos citar o último juízo, que é o juízo do trono branco. E eu quero gastar um tempo maior falando sobre o juízo do trono branco. Então vamos lá, se você quiser anotar, o primeiro juízo que a Bíblia revela, o primeiro julgamento, é o julgamento de Israel, da nação de Israel. Isso está lá no profeta Ezequiel, no capítulo 20, do verso 33 ao verso 44. O segundo julgamento é o julgamento dos anjos caídos, ou seja, os demônios. Está em Judas. Judas é um livro pequenininho que está antes de Apocalipse. Ele é o penúltimo livro da Bíblia. Só tem um capítulo. Você lê o verso 6 e o verso 7, que você vai saber sobre o juízo dos anjos caídos, o juízo dos demônios. 3. Julgamento das nações. Isso vai acontecer no final da grande tribulação. O Senhor Jesus irá julgar as nações. Você pode ler Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 46. Quarto julgamento. Julgamento da igreja, julgamento dos cristãos. Pastor, a igreja vai ser julgada sim, não para condenação, mas para receber recompensa, galardão. As nossas obras, as obras da igreja, de todo cristão, será julgada para recebimento de galardão. A palavra galardão significa presente ou recompensa. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 15, você vai entender sobre o julgamento das nossas obras para recebimento de recompensa. Quinto e último julgamento, o julgamento dos ímpios, chamado em Apocalipse o juízo de Deus ou o juízo do trono branco. Vamos ler o texto, porque eu quero gastar com você aqui um tempo em cima desse último julgamento, que é o do trono branco, e fazer aqui algumas considerações. O juízo do trono branco, ele vai acontecer no final do milênio. Nós temos agora o próximo evento, é a manifestação do anticristo, grande tribulação, né, o julgamento das nações no final da grande tribulação, o milênio, né, 1000 anos, e no final do milênio nós temos o juízo do trono branco. Vamos ler o texto? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, no singular. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Preste atenção nessa expressão. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, esse último juízo aqui, o juízo do ímpio, o juízo do trono branco, ele é muito extraordinário, né? Ele é assustador
ele é emocionante e ele é muito interessante. Aqui é o juízo de toda pessoa, de todo ser humano que passou por essa terra, que não recebeu Jesus, que não acreditou no Senhor Jesus, que não foi salvo, que não recebeu a vida do Senhor através de uma confissão de fé, não é? São as pessoas que não se converteram, que não entregaram suas vidas ao Filho de Deus. Em João capítulo 1, no verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Guarde esse texto. Lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar, para evangelizar o mundo, né? Para começar a propagação da fé, do evangelho, da salvação em Jesus Cristo, Jesus disse a eles: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Veja que o evangelho foi... Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Todo ser na terra foi criado por Deus. Mas ao receber Jesus por meio da fé, mas quando uma pessoa crê no sacrifício de Jesus e recebe Jesus, ele sai da condição de criatura e entra numa outra condição. Ele entra na condição de filhos. Eu vou falar de novo o texto de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Bom, se ao receber Jesus eu recebi um poder para ser feito, isso significa que eu não era. Eu não era filho. O que eu era? Eu era criatura. Ao receber Jesus, me tornei filho. E quem não recebe Jesus, continua sendo criatura. A Bíblia também dá o nome a essas pessoas de ímpios. Então, o juiz do trono branco é Deus julgando toda a criatura, todos os ímpios, aqueles que não receberam Jesus e não foram feitos filhos de Deus, porque negaram a sua fé no sacrifício do Filho de Deus na cruz. No verso 11, o texto diz que havia um grande trono branco e que o céu e a terra fugiu da presença desse trono, não é? Pastor, o que aconteceu aqui? A terra ficou tão apavorada com a presença de Deus que ela fugiu, ela saiu correndo. O céu ficou tão desesperado com o poder do trono que saiu correndo. Queridos, a Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu é esse que você vê aí. Se você colocar sua cabeça fora aí da janela, você vai ver um céu. Por sinal, hoje está lindo, né? Segundo céu está lá em Efésios 6:12, que é as regiões celestiais, que Paulo chama de regiões celestiais, onde acontece a batalha espiritual entre anjos e demônios. Depois você dá uma conferida lá, Efésios capítulo 6, verso 12. E existe um terceiro céu, não é? Depois você pode conferir, 2 Coríntios 12, verso 2, Paulo fala sobre esse terceiro céu. Aliás, ele esteve lá nesse terceiro céu, que eu acredito que é o lugar onde vai acontecer esse julgamento, diante do trono do Senhor. Por que trono branco? Por que branco? Branco é neutro. Nesse julgamento não haverá papai, mamãe, eu sou amigo do político tal, eu sou amigo do juiz tal. Nesse julgamento não tem interferência exterior. Aqui é Deus no seu trono, o ímpio, as criaturas na frente de Deus, não é? E a igreja de Jesus à direita do Cordeiro como testemunha do Cordeiro. Porque Deus aqui está julgando todas as pessoas que não creram em Jesus, que não acreditaram na pregação e na salvação do Senhor. Pastor, por que a igreja tem que estar aqui como testemunha do Cordeiro? Simples. Imagine que Deus vai julgar uma pessoa que você pregou o evangelho para ela, mas ela não quis saber do evangelho, ela não aceitou Jesus, ela não aceitou a sua pregação, ela não creu no sacrifício de Jesus. Nesse dia, Deus está julgando essa pessoa, e você já viu aqui no texto que é julgamento para o lago de fogo. Essa pessoa vai argumentar diante de Deus: não, porque eu não mereço o lago de fogo, eu não tive oportunidade, ninguém falou comigo.
nesse momento, Deus vai chamar você, que é a testemunha do Cordeiro. E eu costumo dizer que Deus vai ligar um telão, né? E naquele telão vai aparecer o dia, a hora, o lugar, você e a pessoa que você pregou para ela. Você ali falando do amor de Deus para essa pessoa e ela não acreditando e ela desprezando a salvação do Senhor. Então o trono é branco, aqui não tem interferência externa nenhuma. É Deus na sua soberania, no seu poder, na sua justiça, a igreja como testemunha do Cordeiro e aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus. O verso 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. 3 coisas aqui. Primeiro, João viu os mortos. Essas pessoas que estão sendo julgadas são os mortos, não é? Porque elas não receberam Jesus para ter vida no seu espírito. Elas têm uma só vida, só a vida natural. E ela morreu e agora o mar, o além, devolveu esses mortos na presença de Deus. Eles não têm a vida de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eles não receberam Jesus, eles não têm a vida. Deus está julgando os mortos, os grandes e pequenos. Aqui, meu filho, se foi importante na terra, se foi rei, se foi rainha, né? Se foi popstar aqui na terra, não importa. Está morto, grandes e pequenos. Todos os que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus estão na condição de mortos em pé, diante do trono. Por quê? Em pé, diante do trono. Eu não sei se você já participou de um julgamento. Quando o juiz vai determinar a sentença do réu, do condenado, ele tem que ficar em pé para ouvir a sentença. Por isso é que eles estão em pé diante do trono, para ouvir a sua sentença. Na sequência do versículo 12, diz assim, que então se abriram livros, no plural. Depois ele fala de livro no singular. Todo ser humano, toda pessoa que passou por essa terra, tem um livro que registra todos os seus atos, não é? Pastor, onde está isso? Vou dar 2 bases bíblicas para você checar e ver que toda pessoa que passou por essa terra tem um livro lá na glória, onde está sendo registrado tudo, todos os seus atos, todas as suas atitudes. Salmo 69, verso 28 e o Salmo 139, verso 16. Depois você dá uma conferida lá, fala sobre os livros, não é? Cada pessoa tem um livro. Mas ele fala aqui também de um outro livro, agora não mais plural, mas singular. O livro da salvação, o livro da vida. No verso 15 diz assim, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando Deus for julgar essas pessoas, esses ímpios, esses mortais, esses mortos, Deus vai julgar baseado num escrito, não é? No que está registrado no livro deles. Deixa eu dar um exemplo rapidinho que vai ajudar você a entender. Eu fui criado aqui no interior de Goiás, uma cidadezinha pequenininha, chamada São Luís dos Montes Belos. E quando eu era criança, havia um costume lá nessa cidade, aqueles armazéns, pequenos supermercados, eles tinham uma caderneta, né, onde algumas pessoas, aquelas pessoas assim que tinha caráter, de confiança na cidade, tinha uma caderneta naquele supermercado e ele ia pegando coisas, né, no final do mês ele fazia o acerto. E o meu pai tinha uma caderneta dessa no armazém lá, no armazém do seu João do Doro, né? Então a minha mãe dizia, olha, vai lá no armazém do João do Doro e compra lá um macarrão, um extrato, um arroz, um açúcar, enfim. Eu ia lá, pegava aquela mercadoria, o seu João anotava na caderneta do meu pai e ia gerando um escrito de dívida. No final do mês, meu pai ia lá, pagava a dívida e o seu João riscava toda a dívida do meu pai. E abria-se uma página em branco, não é? Está pago, não é? Qual é a diferença do livro da vida, das pessoas que estão no livro da vida,
com essas pessoas que estão nos outros livros é que o seu nome, se ele estiver no livro da vida, o Senhor vai mostrar que as páginas estão brancas, não tem nada que te acusa, não tem nenhuma dívida. Por quê? Porque em Colossenses capítulo 2, Paulo fala que Jesus, ele riscou, ele acabou, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Os nossos pecados acumulam diante de Deus uma dívida. O salário do pecado é a morte. Salário fala de recompensa, não é? Mas aqueles que recebem a Jesus têm os seus pecados cancelados. Aqueles que recebem o sangue de Jesus são purificados de todos os seus pecados. Então, Deus vai julgar essas pessoas baseado por aquilo que está escrito no livro delas. Está aqui a dívida, ó. Você não aceitou o preço que eu paguei pela sua dívida. Você não aceitou o sacrifício do meu filho. Eu paguei os seus pecados, mas você não quis. Então você está sendo julgado por aquilo que está escrito no seu livro. Livro que é uma testemunha para que Deus possa julgar essas pessoas. E o final do verso 12 diz assim que eles foram julgados conforme o que se achava escrito nos livros. No verso 13 diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nela havia. O mar vai devolver as pessoas. Sabe essas pessoas que morrem por afogamento, navio que afundou, não é? Tem um personagem muito conhecido no Brasil, que é um político famoso, Ulisses Guimarães. A sua aeronave caiu no mar e o corpo dele nunca foi achado, né? Então o mar vai devolver o corpo do Ulisses Guimarães, se ele não tiver recebido Jesus, é claro. E a terra, né? Quando fala que a morte e o inferno, não é? Vão devolver os seus mortos. Quando uma pessoa morre sem Jesus, ela vai para o Hades, para o lugar de tormento. Se ela morre com Jesus, ela vai para os seios de Abraão, que significa no original lugar de delícia. Depois você pode conferir na sua Bíblia na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, não é? Aquele rico que teve toda a sua vida nesse mundo, que não creu no Senhor, ele morreu, foi sepultado e foi para o Hades, para o lugar de tormento. E Lázaro, né? Ele foi para os seios de Abraão, que significa lugar de delícia. Mas no final do verso 13, diz que a morte, o mar, a morte e o além, a cova, as pessoas que estão em tormento e o mar devolveram essas pessoas na presença do Todo-Poderoso para serem julgados um por um, segundo as suas obras. Amados, esse julgamento, ele vai ser algo, não dá para explicar. Nem a pessoa mais capaz deste mundo consegue explicar as emoções que nós vamos ter nesse juízo. Vai ser as mais diversas possíveis, que momento de choro, momento de lágrima, mas momento de alegria também, porque Deus aqui está manifestando a sua justiça, não é? Mas no verso 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Como assim? O inferno? Mas o inferno não é o lago de fogo? Não, são coisas diferentes. O inferno é o Hades. O lago de fogo é outra coisa. As pessoas que morrem hoje sem Jesus, elas estão como rico no lugar de tormento. Mas depois que elas forem julgadas, aí elas serão lançadas no lago de fogo, que é uma outra coisa. Aí sim é o inferno. Então, para terminar o vídeo, e diz aí no verso 14 que esta é a segunda morte. A primeira morte é física, a segunda é espiritual. Essas pessoas estão sofrendo o dano da segunda morte, vão viver eternamente no lago de fogo, porque não receberam a vida de Deus para se livrar do dano da segunda morte. A palavra de Deus fala que aqueles que recebem o Senhor Jesus, eles são livres do dano da segunda morte. Deixa eu terminar com você esse vídeo no capítulo 21, verso 8, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras
E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o juiz do trono branco, Deus está julgando aquelas pessoas que não receberam Jesus, que não foram salvas, e Deus está julgando elas segundo o que está escrito a respeito das suas obras e daquilo que elas fizeram nesse mundo, os seus pecados, que os condenaram, porque o salário do pecado é a morte, e Deus está lançando-os eternamente no lago de fogo. Até o próximo vídeo, talvez nós vamos falar um pouco sobre a nossa vida após o juiz do trono branco. Pastor, o que vem depois do juiz do trono branco? Novo céu, nova terra e eternidade. Na eternidade, como que será a vida lá? Muitas pessoas acham que na eternidade vai ser uma vida assim, você sentado numa nuvem com aquela carinha de anjo tocando uma harpinha, aquela coisa mais sem graça do mundo, né? Não, amados. Nós vamos governar o universo, nós teremos responsabilidade, nós teremos poder de governo, nós vamos governar toda a criação de Deus. A terra perto da criação de Deus é um grãozinho de areia, tá bom? Então até o próximo vídeo, Deus te abençoe no nome de Jesus, divulgue o nosso canal. Um grande abraço!